Em uma tarde fria de janeiro, a tensão é palpável ao testemunharmos o drama que se desenrola na linha de frente entre a Rússia e a Ucrânia. Estamos em 28 de janeiro de 2025 e o conflito continua a se agravar, atraindo a atenção mundial. As forças armadas russas intensificaram seus esforços a oeste de Kurakhov, retomando as batalhas que começaram ontem. Essa área se tornou uma zona crucial, onde manobras estratégicas podem alterar o equilíbrio de poder. As tropas russas estão determinadas a garantir posições ao sul da aldeia, com foco na captura de trincheiras cruciais. A faixa de controle foi ampliada em até 300 metros para o oeste, permitindo que as unidades russas ocupem seções importantes da linha defensiva. Esse avanço marca uma mudança significativa em relação ao status do dia anterior, pois a área passa de uma zona cinza para uma zona vermelha mais disputada. Ao mesmo tempo, a situação no flanco de Andriivka é igualmente dinâmica. As forças militares russas, especialmente parte da 114ª Brigada, estão avançando na parte nordeste do assentamento. Seu objetivo é estabelecer um ponto de apoio que possa servir como uma vantagem estratégica no conflito mais amplo. A infantaria russa atravessou várias áreas de floresta, avançando aproximadamente 2,25 quilômetros em direção a Andriivka. Esse avanço os aproximou da estrada T-15, reforçando sua posição e ampliando sua linha de frente em quase 1,5 quilômetro. A intensidade do conflito se reflete nesses avanços, já que as forças russas pretendem garantir o controle de uma ampla frente na Tzolk'in de 15. Sua área de controle operacional expandiu-se em quase 10 quilômetros quadrados em comparação com o dia anterior, ressaltando os altos riscos envolvidos. A batalha pelo controle territorial continua acirrada, com as forças russas se esforçando para capturar assentamentos e obter uma vantagem tática. Em Novandrivka, a presença dos militares russos é cada vez mais assertiva. As tropas ucranianas se retiraram do vilarejo, deixando as forças russas protegerem a área. A captura de Novandrivka parece iminente, com a 9ª Divisão de Tanques russa pronta para assumir o controle total. Esse desenvolvimento prepara o terreno para possíveis incursões a partir de Sribny, destacando a natureza fluida do conflito. Voltando aos céus, os ataques aéreos dos militares russos são um aspecto significativo dessa luta contínua. Durante a noite, eles lançaram um ataque aéreo usando 100 drones Shahed-166, visando o território ucraniano. A Força Aérea Ucraniana interceptou com sucesso 65 desses drones, mas o destino dos 6 restantes é incerto. O ataque causou danos à infraestrutura civil em várias regiões, incluindo Odessa, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Sumy, Poltava e Kharkiv. Em Kharkiv, um incêndio causou danos a uma área de até 1.500 metros quadrados e feriu 2 pessoas. Odessa sofreu danos significativos em edifícios residenciais e veículos, com os moradores trabalhando para limpar os escombros. Kiev também enfrentou destruição, com vários carros danificados e um incêndio que afetou uma área de até 600 metros quadrados, exigindo esforços de combate a incêndios durante toda a noite. Enquanto isso, em Ryazan, recentes ataques de drones ucranianos interromperam as operações em uma importante refinaria de petróleo operada pela Rosneft. Esses ataques destacam as vulnerabilidades da infraestrutura essencial e seu possível impacto nos mercados globais de energia. A refinaria, uma das maiores da Rússia, processou 13,1 milhões de toneladas de petróleo em 2024, representando quase 5% da produção total da Rússia. Com as operações interrompidas, outras refinarias estão entrando em ação para compensar o déficit, enfatizando a importância estratégica da segurança energética. O ataque com mísseis a um armazém na região de Oriol, que abriga drones Shahed, complica ainda mais a situação. A destruição de drones e ogivas representa um revés tático para as forças russas. No entanto, a Rússia continua a lançar de 50 a 100 drones diariamente, mantendo a pressão sobre as defesas ucranianas. A persistência dessas operações ressalta a contínua corrida armamentista tecnológica inerente aos conflitos modernos. Ao refletirmos sobre esses acontecimentos, é fundamental considerar os objetivos estratégicos mais amplos em jogo.
Esse conflito não se trata apenas de ganhos territoriais. Ele envolve a soberania nacional, alianças internacionais e a dinâmica do poder regional. Os resultados moldarão não apenas a Ucrânia e a Rússia, mas também terão implicações de longo alcance para as relações globais. Nesse ambiente complexo, o papel da mídia torna-se cada vez mais significativo. Uma reportagem abrangente é essencial para entender a natureza multifacetada do conflito e suas implicações mais amplas. Enquanto nos esforçamos para fornecer uma cobertura perspicaz, convidamos nosso público a se envolver com nosso conteúdo, oferecendo perspectivas que enriquecem o discurso sobre essas questões críticas. O caminho a seguir continua incerto, com novos desafios e oportunidades surgindo diariamente. Enquanto continuamos a monitorar a situação, incentivamos você a se juntar a nós nessa jornada de exploração e descoberta. Seu apoio e envolvimento são inestimáveis à medida que navegamos pelas complexidades dessa narrativa que se desdobra. Fique atento a mais atualizações à medida que procuramos desvendar os meandros dessa história envolvente. Até a próxima vez, desejamos paz e reflexão em meio a esses tempos turbulentos. Ao nos aprofundarmos nas complexidades desse conflito em andamento, é fundamental reconhecer que esses acontecimentos não são eventos isolados, mas parte de uma narrativa geopolítica maior. Os avanços russos em torno de Kurakov, Andrivka e Novandrivka não são apenas para ganhar terreno. São movimentos estratégicos que visam remodelar a dinâmica de poder na região. Essas manobras significam uma intenção mais ampla de consolidar o controle e a influência, possivelmente alterando o futuro da Europa Oriental. A busca incessante de posições estratégicas pelas forças russas ressalta seu compromisso de garantir ganhos territoriais que possam servir de vantagem em futuras negociações ou conflitos. A captura de extensões florestais e sistemas de trincheiras não só proporciona benefícios táticos imediatos, mas também um golpe psicológico nas forças adversárias, reafirmando a determinação da Rússia de afirmar sua influência na região. A dimensão aérea desse conflito acrescenta outra camada de complexidade. O uso de drones Shahed-166 em ataques aéreos direcionados demonstra a sofisticação e a modernidade da guerra contemporânea. Esses drones não são apenas instrumentos de destruição. Eles são um testemunho das táticas em evolução, em que a precisão e o impacto psicológico desempenham papéis cruciais. O sucesso da Força Aérea Ucraniana na interceptação de muitos desses drones destaca sua resiliência e adaptabilidade, demonstrando sua capacidade de combater essa ameaça avançada. O custo humano desse conflito é evidente em cidades como Kharkiv e Odessa. Os danos à infraestrutura e o deslocamento dos moradores destacam o profundo impacto na vida dos civis. No entanto, em meio à devastação, a resiliência da população local transparece em seu trabalho de reconstrução e resistência. Suas histórias de perseverança servem como lembretes poderosos da capacidade do espírito humano de resistir à adversidade. A situação em Ryazan, com os ataques de drones ucranianos à refinaria Rosneft, ressalta a interconexão dos conflitos regionais e dos mercados globais de energia. A paralisação da refinaria devido a esses ataques destaca as vulnerabilidades da infraestrutura essencial e os possíveis efeitos em cascata no fornecimento global de petróleo. À medida que outras refinarias entram em ação para preencher a lacuna, o incidente ressalta a importância estratégica da segurança energética e a fragilidade das cadeias de suprimentos em tempos de conflito. O ataque com mísseis ao armazém da região de Oriol, que abrigava drones e ogivas Shahed, aumenta a complexidade da situação. Esse ataque tático contra as capacidades russas ressalta a natureza contínua da guerra moderna, em que ambos os lados buscam continuamente explorar vulnerabilidades e obter vantagens. Apesar desses contratempos, a implantação contínua de drones pela Rússia reflete seu esforço persistente para manter a pressão e buscar seus objetivos estratégicos. Ao analisarmos esses eventos, é fundamental entender o contexto mais amplo em que eles ocorrem. Esse conflito vai além das fronteiras regionais, tocando em questões de soberania, poder e ordem global. Os resultados repercutirão muito além da Ucrânia e da Rússia, influenciando as relações internacionais e moldando as futuras alianças globais.
Em uma era em que a informação serve tanto como arma quanto como ferramenta de compreensão, o papel da mídia é cada vez mais vital. Relatórios precisos e abrangentes são essenciais para compreender as complexidades desse conflito e suas implicações mais amplas. Enquanto nos esforçamos para fornecer análises perspicazes, convidamos nosso público a se envolver com nosso conteúdo, oferecendo perspectivas diversas que enriquecem o discurso em torno dessas questões críticas. O futuro continua incerto, com cada novo desenvolvimento trazendo novos desafios e oportunidades. À medida que continuamos a explorar essa intrincada narrativa, incentivamos você a se juntar a nós nessa jornada de compreensão e exploração. Seu apoio e participação são cruciais à medida que buscamos desvendar as complexidades dessa história convincente. Mantenha-se conectado para receber mais atualizações e deixe-nos refletir sobre as perguntas que moldarão nosso futuro coletivo. Até nos encontrarmos novamente, que você encontre paz e clareza em meio aos eventos que estão se desenrolando. À medida que continuamos a acompanhar os desdobramentos desse conflito, é importante reconhecer as implicações estratégicas mais amplas que esses eventos têm. Os avanços russos em torno de locais importantes como Kurakhove, Andriivka e Novoandriivka não são meras manobras táticas. Eles fazem parte de uma estratégia mais ampla para remodelar o cenário geopolítico na Europa Oriental. Essas ações têm como objetivo consolidar o poder e a influência, podendo alterar futuras negociações e o equilíbrio de poder na região. A determinação das forças russas em garantir posições estratégicas ressalta seu compromisso em estabelecer o controle sobre territórios que poderiam servir de alavanca em futuros compromissos diplomáticos. A captura de áreas florestais e sistemas de trincheiras não só proporciona vantagens militares imediatas, mas também envia uma mensagem clara sobre a intenção da Rússia de afirmar seu domínio na região. Esse aspecto psicológico da guerra é crucial, pois pode enfraquecer a determinação das forças adversárias e reforçar o moral das tropas russas. A dimensão aérea do conflito acrescenta outra camada de complexidade e modernidade. A utilização de drones Shahed-176 em ataques aéreos direcionados destaca os avanços tecnológicos e a evolução das táticas na guerra contemporânea. Esses drones não são apenas ferramentas de destruição, mas também símbolos da precisão e do impacto estratégico que os militares modernos se esforçam para alcançar. A capacidade da Força Aérea Ucraniana de interceptar um número significativo desses drones demonstra sua resiliência e adaptabilidade, mostrando sua capacidade de combater ameaças sofisticadas. O custo humano desse conflito contínuo é evidente em cidades como Kharkiv e Odessa. A destruição da infraestrutura e o deslocamento dos moradores ressaltam o profundo impacto na vida dos civis. No entanto, em meio à devastação, surgem histórias de resiliência e perseverança à medida que as populações locais trabalham incansavelmente para reconstruir e resistir. Essas narrativas de força humana e esperança servem como lembretes poderosos do espírito duradouro que persiste mesmo diante da adversidade. A situação envolvendo os ataques de drones ucranianos à refinaria Rosneft em Ryazan ilustra ainda mais a interconexão dos conflitos regionais e dos mercados globais de energia. A paralisação temporária dessa importante instalação, devido aos ataques, destaca as vulnerabilidades da infraestrutura essencial e as possíveis repercussões no fornecimento global de petróleo. À medida que outras refinarias entram em ação para resolver o problema, esse incidente ressalta a importância estratégica da segurança energética e a fragilidade das cadeias de suprimentos em tempos de conflito. O ataque com mísseis ao armazém na região de Oriol, que abrigava drones e ogivas Shahed, acrescenta mais uma camada ao conflito em andamento. Esse golpe tático nas capacidades russas destaca a natureza implacável da guerra moderna, em que cada lado busca continuamente explorar as vulnerabilidades e obter vantagem. Apesar desses contratempos, a implantação contínua de drones pela Rússia reflete sua determinação inabalável de manter a pressão e perseguir seus objetivos estratégicos. Ao analisarmos esses eventos, é fundamental entender o contexto mais amplo no qual eles estão se desenrolando. Esse conflito não é apenas uma questão regional.
É um ponto focal em uma narrativa maior que envolve questões de soberania, poder e ordem global. Os resultados terão implicações significativas não apenas para a Ucrânia e a Rússia, mas também para as relações internacionais e o futuro das alianças globais. Em um mundo onde a informação é tanto uma arma quanto uma ferramenta para a compreensão, o papel da mídia torna-se cada vez mais significativo. Reportagens precisas e abrangentes são essenciais para compreender as complexidades do conflito e suas implicações mais amplas. Enquanto nos esforçamos para fornecer uma cobertura perspicaz, convidamos nosso público a se envolver com nosso conteúdo, oferecendo perspectivas diversas que enriquecem a conversa sobre essas questões críticas. O futuro continua incerto, com cada dia trazendo novos desenvolvimentos e desafios. À medida que continuamos a explorar essa narrativa complexa, incentivamos você a se juntar a nós nessa jornada de compreensão e descoberta. Seu apoio e participação são cruciais à medida que buscamos desvendar os meandros dessa história convincente. Mantenha-se conectado para receber mais atualizações e permita-nos refletir sobre as perguntas que definirão nosso futuro coletivo. Até nos encontrarmos novamente, que você encontre paz e clareza em meio aos eventos que se desenrolam.